Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 190. Vamos ler o capítulo 24 de 2 Reis, o capítulo 35 de 2 Crônicas e vamos terminar o capítulo 8 de Provérbios, lendo os versículos 22 até o 36. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, aí a gente vai aparecer para você todos os dias nesse ano e você não vai perder nenhum episódio. Como eu disse, hoje é o dia 190 e temos, incluindo hoje, mais 2 dias acompanhando a narrativa. Porque, lembra, por esses 191 dias, em todos os episódios nós avançamos a narrativa, né? A história em geral. Porém, agora, a partir do dia 192, vamos colocar a narrativa em segundo plano e focar mais nos livros dos profetas. Agora, já lemos sobre alguns profetas, né? Vimos alguns profetizando ao Reino do Norte, alguns ao Sul, alguns aos dois, mas no dia 192 vamos começar Isaías. E, assim, vamos ver livros que têm uma narrativa, mas que não avançam a narrativa geral, por assim dizer. Não avançam a grande história, né? Então, não vamos deixar as histórias de lado, porém, queremos encaixar os livros desses profetas e esses outros livros no período ao qual eles pertencem. Enfim, vamos ver isso aí depois de amanhã, no dia 192. Mas hoje, como eu disse, é o dia 190. Vamos ler o capítulo 24 de 2 Reis, o capítulo 35 de 2 Crônicas e o capítulo 8 de Provérbios, versículos 22 a 36. 2 Reis, capítulo 24. Durante seu reinado, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma expedição militar, e Joaquim lhe esteve submetido por 3 anos, mas rebelou-se. Então o Senhor mandou contra ele guerrilhas de caldeus e sírios, moabitas e amonitas. Enviou-os contra Judá para aniquilá-lo, conforme a palavra que havia pronunciado por meio de seus servos, os profetas. Isso aconteceu a Judá por ordem do Senhor, para afastá-lo de sua presença por causa dos pecados que Manassés havia cometido, pelo sangue inocente que derramou até inundar Jerusalém. O Senhor não quis perdoar. Para mais dados sobre Joaquim e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Judá. Joaquim morreu e seu filho Jeconias reinou em seu lugar. O rei do Egito não voltou a sair do seu país, porque o rei da Babilônia se havia apoderado das antigas posses do rei do Egito, do Nilo até o Eufrates. Jeconias de Judá, de 598 a 597. Jeconias tinha 18 anos quando subiu ao trono e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noesta, filha de Eunatã, natural de Jerusalém. Fez o que o Senhor reprova como seu pai. Nesse tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém quando seus oficiais a mantinham cercada. Jeconias de Judá rendeu-se ao rei da Babilônia com sua mãe, ministros, generais e funcionários. O rei da Babilônia os prendeu no 8º ano do seu reinado. Levou os tesouros do templo e do palácio e quebrou todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo segundo as ordens do Senhor. Deportou Jerusalém inteira, os generais, os ricos, 10.000 deportados, os ferreiros e os serralheiros. Ficou somente a população pobre. Nabucodonosor deportou Jeconias para a Babilônia. Levou deportados de Jerusalém para a Babilônia o rei, a rainha-mãe, suas mulheres, funcionários e os grandes do reino. Todos os ricos, 7.000 deportados. Os ferreiros e serralheiros, 1.000 deportados, todos aptos para a guerra. Em seu lugar, nomeou o rei seu tio Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Sedecias de Judá, de 597 a 587. Sedecias tinha 21 anos quando subiu ao trono e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amital, filha de Jeremias, natural de Libna. Fez o que o Senhor reprova, como fizera Joaquim. Isso aconteceu a Jerusalém e a Judá por causa da cólera do Senhor, até que os expulsou de sua presença. Sedecias rebelou-se contra o rei da Babilônia.
O segundo livro de Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou em Jerusalém a Páscoa do Senhor, imolando-a no 14º dia do primeiro mês. Designou aos sacerdotes suas funções e os confirmou no serviço do templo. E disse aos levitas consagrados ao Senhor, encarregados de instruir Israel: Deixai a arca santa no templo que construiu Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não é preciso transladá-la nos ombros. Dedicai-vos agora em servir o Senhor vosso Deus e o seu povo Israel. Organizai-vos em turnos por famílias, como dispuseram por escrito o rei Davi e seu filho Salomão. Ocupai vossos lugares no santuário, dividindo vossas famílias de forma que cada grupo levítico se encarregue de um grupo de famílias leigas. Imolai a Páscoa, purificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, a fim de que possam cumprir o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias forneceu ao povo cordeiros e cabritos, 30.000 ao todo, para sacrifícios pascais de todos os presentes, e 3.000 bois, todos da propriedade real. As autoridades ajudaram voluntariamente o povo, os sacerdotes e os levitas. Eucias, Zacarias e Jeiel, intendentes do templo, deram aos sacerdotes 2.600 animais pascais e 300 bois. Conenias, Semeías, seu irmão Natanael, Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, forneceram aos levitas 5.000 animais pascais e 500 bois. Quando a cerimônia estava preparada, os sacerdotes ocuparam seus lugares e os levitas se distribuíram por classes, como o rei havia ordenado. Imolaram a Páscoa. Os sacerdotes derramavam o sangue, enquanto os levitas esfolavam as vítimas. Separavam a parte que devia ser queimada e a entregavam às diversas famílias leigas para que elas a oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Fizeram o mesmo com os bois. Assaram a Páscoa, como está ordenado, e cozinharam os alimentos sagrados em panelas, caldeirões e frigideiras, repartindo-os depois entre todos os leigos. Em seguida, a prepararam para si próprios e para os sacerdotes. Visto que os sacerdotes aaronitas estiveram ocupados até a noite em oferecer os holocaustos e as gorduras, os levitas a prepararam para si próprios e para eles. Os cantores, descendentes de Asaf, estavam em seus lugares, como haviam ordenado Davi, Asaf, Emã e Iditum, vidente do rei. Os porteiros ocuparam cada qual seu lugar, sem necessidade de abandonar seu trabalho, porque seus irmãos levitas lhes prepararam tudo. Toda a cerimônia foi realizada nesse mesmo dia. Celebrou-se a Páscoa e imolaram-se holocaustos no altar do Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram então a Páscoa e em seguida a festa dos ázimos, durante 7 dias. Desde os tempos do profeta Samuel, nenhum rei de Israel havia celebrado uma Páscoa como a que organizaram Josias, os sacerdotes, os levitas, todos os judaítas, os israelitas que se encontravam aí e os habitantes de Jerusalém. Foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Muito tempo depois que Josias restaurou o templo, Necal, rei do Egito, dirigiu-se a Carquemis, no Eufrates, para fazer guerra. Josias saiu para enfrentá-lo. Então Necal enviou-lhe esta mensagem: Não te intrometas em meus assuntos, rei de Judá. Não estou indo contra ti, mas contra a dinastia que me faz guerra. Deus me disse que me apresse. Deixa de opor-te a Deus que está comigo, para que ele não te destrua. Mas Josias, em vez de deixá-lo passar, decidiu dar-lhe combate. Não dando atenção ao que Deus lhe dizia por meio de Necal, deu-lhe combate na planície de Meguido. Os arqueiros dispararam contra o rei Josias, e este disse aos seus servidores: Tirai-me do combate, pois estou gravemente ferido. Seus servidores o tiraram do carro, o transladaram ao outro que possuía e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Eles o enterraram nos túmulos de seus antepassados. Todo Judá e Jerusalém fizeram luto por Josias. Jeremias compôs uma lamentação em sua honra, e todos os cantores e cantoras continuam recordando-o em suas lamentações. Elas se tornaram tradicionais em Israel. Podem ser vistas nas lamentações. Para mais dados sobre Josias, as obras de piedade que fez segundo a lei do Senhor, e todas as suas façanhas, das primeiras até as últimas, veja-se o livro dos reis de Israel e de Judá. O livro de Provérbios, capítulo 8, versículos de 22 a 36.
O Senhor me criou como primeira de suas tarefas, antes de suas obras. Desde outrora, desde sempre fui formada, desde o princípio, antes da origem da terra. Não havia oceanos quando fui gerada. Não havia mananciais nem fontes. Ainda não estavam implantados os montes. Antes das montanhas fui gerada. Ele não havia feito a terra e os campos, nem os primeiros torrões do orbe. Quando colocava os céus, aí estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do oceano, quando prendia as nuvens no alto e reprimia as fontes abismais, quando impunha ao mar seu limite e as águas não ultrapassam seu mandato, quando assentava os alicerces da terra, eu estava junto dele, como artesão. Eu estava desfrutando cada dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando com o orbe de sua terra, desfrutando com os homens. Portanto, filhos, escutai-me. Felizes os que seguem meus caminhos. Escutai minha correção e sereis sensatos, não a rejeiteis. Feliz o homem que me escuta, vigiando a cada dia em meu portal, guardando os batentes de minha porta. Pois quem me alcança, alcança a vida e desfruta o favor do Senhor. Quem me perde, arruína a si mesmo. Os que me odeiam, amam a morte. Pai Santíssimo, te agradecemos e te louvamos. Obrigado pela tua sabedoria. A sabedoria que vem de ti, a sabedoria que criou o mundo. É verdade, Senhor Deus, que quando te ouvimos e seguimos os teus caminhos, somos felizes, somos abençoados. Nos ajude a ouvir a tua correção e ser sábios. Nos ajude a vigiar diariamente as portas da sabedoria. Nos ajude a encontrar a sabedoria e assim alcançar a vida e obter o teu favor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por esse dia. Mais uma vez, fazemos essa oração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uau, que bênção. Beleza. De novo, Provérbios é todo sobre sabedoria. Então, conforme seguimos nossa jornada no livro de Provérbios, um tema que vai ser sempre bem recorrente é a questão da sabedoria de Deus. E que, assim, sabedoria é muito importante, disso todo mundo sabe, né? Mas também que a sabedoria está sempre relacionada a Deus. Porque os tolos estão sempre longe de Deus, enquanto os mais sábios. E a sabedoria também se trata de entender o que é prioridade, né? Poder enxergar e discernir as coisas, dar valor às coisas certas. Então reconhecemos que os sábios são aqueles que valorizam o Senhor, entendem seu valor e fazem dele sua prioridade, ao invés das coisas desse mundo. E foi isso que vimos em 2 Crônicas hoje, né? Temos Josias e ele valorizava o Senhor, fazia dele sua prioridade. Ele restabeleceu o culto e já tínhamos visto em 2 Reis, né? Aquela primeira Páscoa que eles ficaram celebrando por 7 dias e daí depois ainda estenderam o tempo porque é incrível, né? Louvar a Deus da forma correta, adorá-lo da forma que ele merece, adorá-lo da forma que ele pediu para ser adorado. E isso é o que vimos no capítulo 35 de 2 Crônicas. E claro, nesse mesmo capítulo vemos também a morte de Josias, que já tínhamos ouvido falar também, né? Que ele é morto em batalha contra o faraó Necal. E no próximo capítulo de 2 Crônicas, que vamos ler amanhã, vamos ver sobre Joacás, Sedecias e a queda de Jerusalém. Porém, já vimos mais sobre isso hoje, no capítulo 24 de 2 Reis, né? Porque Judá já foi invadida por Nabucodonosor. Bom que é um nome bem curtinho e fácil de falar. E assim, eu já ouvi ser pronunciado como Nabucodonosor. Nabucodonosor é outra forma de se pronunciar. Já ouvi falarem dos dois jeitos, mas eu gosto mais de dizer Nabucodonosor. Então eu falo assim. Também vimos Joaquim e seu filho Jeconias, e ambos fizeram o que o Senhor reprova. Eles foram os sucessores de Josias e se afastaram da fé de seu pai e de seu avô. E o que acontece é que Nabucodonosor chega e acontece o que Deus disse que ia acontecer, né? Que por causa dos pecados de Manassés, e vamos ouvir mais sobre esses pecados de Manassés nos livros dos profetas, mais pra frente. Por causa desses pecados, Jerusalém será entregue nas mãos dos babilônios. E aqui é o início do exílio, né? Que Nabucodonosor vem à terra de Judá, ele vem a Jerusalém, Benjamim, né? E ele vai levar os servos do rei ao exílio. Então ele vai primeiro levar embora as pessoas que são mais fortes, né? Então ele leva Jeconias, leva ele para a Babilônia, assim como os generais, os ricos, 10.000 deportados, os ferreiros e os ferralheiros, ficou somente a população pobre. E assim como Jeconias e toda a sua família, seus funcionários, todos os chefes da terra, todos eles vão para a Babilônia. Daí o rei da Babilônia, Nabucodonosor, nomeia o tio de Jeconias, Matanias, o rei. E ele vira meio que um rei fantoche e ganha o nome de Sedecias. E vamos ver mais sobre ele amanhã. Mas sim, esse foi o início do exílio.
E a primeira coisa que o rei da Babilônia fez foi exilar aqueles que são mais poderosos. Ele enfraquece o povo de Judá e Jerusalém. E vamos ver amanhã que ele vai levar mais pessoas, vai levar mais gente ao exílio. E o que acontece aqui é que o povo de Israel vai ficar longe de sua terra. Depois de amanhã vamos começar o livro de Isaías e o livro de Tobias e vamos ouvir mais sobre esses profetas. Ou seja, vamos voltar um pouquinho no tempo para quando Isaías, Ezequiel, Jeremias estavam profetizando ao povo, e isso que estamos vendo acontecer agora é o que eles estavam tentando avisar as pessoas, né? Pedindo para elas se arrependerem. Então vimos todos esses reis ruins, vimos as pessoas se afastando da fé, se afastando do Senhor, e agora vamos ver o que Isaías estava dizendo a eles, porque lembra, nesses últimos capítulos que temos visto, nessa parte em que o exílio está começando, uma das coisas que Deus fala é que eu enviei um homem de Deus para vocês, eu enviei a minha palavra, eu enviei os profetas. E nos próximos dias vamos ver o que esses profetas diziam. Então amanhã vamos concluir segundo Crônicas e segundo Reis, e depois de amanhã vamos começar os profetas, e vai ser uma jornada bem interessante e desafiadora também. Porque vamos ter que ter em mente, sempre em mente, o contexto do que estava acontecendo na época em que Ezequias se dirigia a eles, na época de Jeremias, na época de Ezequiel e por aí vai. E não podemos nos esquecer do que vimos até aqui na narrativa, né? Mas acredito que a essa altura do campeonato você já esteja bem ciente do que estava acontecendo. E assim, não quero assustar ninguém, não precisa lembrar de todos os reis, mas por favor não se esqueça da visão geral da coisa, do que estava acontecendo no reino do norte, Israel, no reino do sul, Judá, que eles foram muito infiéis, mesmo com Deus sempre sendo fiel a eles. Enfim, vamos ver isso depois de amanhã. Amanhã vamos concluir segundo Reis e segundo Crônicas, e eu mal posso esperar porque eu estou rezando por você. Por favor, rezem por mim também. Meu nome é Padre Mike, nos vemos amanhã, eu mal posso esperar. Deus te abençoe.